Apenas alguns dados importantes sobre esse terminal com cais no Porto de Santos. Ele movimentou, na última temporada, mais de 1 milhão de passageiros, embarque e desembarque. Terá um papel muito importante na Copa do Mundo de 2014, uma vez que estão previstos investimentos em torno de 300 milhões no terminal. E esses investimentos possibilitará que, mais do que dobrar a capacidade da movimentação de passageiros, que hoje, em 1 milhão, como eu falei, poderá passar para 2,5 milhões. Mas, certamente, o Flávio poderá falar muito melhor do que eu a respeito. A palavra, doutor Flávio. Muito obrigado. Antes de mais nada, gostaria muito de agradecer ao convite, né, para que pudéssemos aqui discorrer sobre o assunto do turismo marítimo e olhando também o aspecto da logística nesse segmento. Tá? E, ao mesmo tempo, parabenizar a ANTAC pela iniciativa, né, em promover um evento deste porte e, principalmente, dessa penetração, né, naquilo tudo que envolve os segmentos aí, falamos aqui de coisas do mar, coisas da terra, enfim, por enquanto ninguém falou ainda sobre avião, mas com certeza terá oportunidade, e que os senhores vão poder perceber que nesta apresentação aqui, fazer uma apresentação rápida lá dos números do nosso terminal, tá? O que é importante, a chamada logística. Tá? E a logística, para esse desenvolvimento sustentável, a gente não deveria entender desenvolvimento sustentável tão somente a parte de meio ambiente, parte de assuntos correlatos, e sim o que nós podemos fazer para que a gente consiga avançar e, principalmente, sustentar este avanço. Tá? Eu acredito que é assim que as coisas progridem, as coisas avançam, enfim. É nesta linha que a gente deveria também pensar nesse chamado desenvolvimento sustentável. Como os senhores veem, nós temos esta frase, né, que o terminal marítimo de passageiros do Porto de Santos é o marco da integração porto-cidade. Evidentemente, é um dos marcos, né? Como foi exposto aqui ontem pelo nosso prefeito lá de Santos, João Paulo Papa, foi exposto agora há pouco pelo Hugo, nosso amigo de Barcelona, da importância desta integração, tá, entre o porto e a cidade. Um rápido histórico, nosso terminal, o início da operação foi em novembro de 98. Nós tínhamos uma área de 4 mil metros quadrados, movimentamos 94 mil passageiros, 6 navios que fizeram 79 escalas. A temporada 2011-2012, agora que iniciou-se no último dia 29, é uma área já do terminal de 41.500 metros quadrados, a movimentação de 1.150.000 passageiros, 25 navios, né, e 279 escalas. Esses números mostram bem o que é esse segmento chamado cruzeiros marítimos no Brasil. A exemplo do que foi mostrado aqui de Barcelona, os senhores notam o crescimento vertiginoso, tá, nessa movimentação e nessa implementação da atividade no Brasil. Aqui, rapidamente, a estrutura, a infraestrutura que nós dispomos lá em nosso terminal, né? Salões para embarque, salão específico para bagagem, scanners, né, para verificação de bagagem, exemplo de aeroporto, tá? Lojas, posto de câmbio, sistema de comunicação audiovisual, enfim, toda essa infraestrutura que é oferecida aos passageiros dos navios. E como nós estamos tendo a oportunidade de comentar
pouco antes do almoço, né, hoje o passageiro de navio, ele não é mais considerado passageiro, ele é considerado hóspede, tá? Porque o navio realmente é um hotel, né? Ele funciona como um hotel, né? Então, portanto, hoje o tratamento dado a esses passageiros é como se um hóspede fosse, tá? Aliás, como ele o é, dentro de um navio, tá? Então, essas certificações que nós salientamos, eu acho importante. Aqueles que não conhecem essa última aí que está assinalada, o certificado de SPS Code, né, que é um código internacional de proteção de navios e instalações portuárias. Isso está sendo implantado no mundo inteiro e nós tivemos a oportunidade de receber a certificação, ou seja, o terminal de passageiros de Santos é considerado mundialmente como um terminal seguro, tá? E as certificações da ISO 9001 e a 14001. Aqui mostram os números, né, que eu salientei, quer dizer, quando a primeira temporada movimentamos 94 mil passageiros e nesta próxima agora estão previstos 1.150.000. Quer dizer, um crescimento de mais de 1000%, né, em 13 anos de operação. E adianto aos senhores que a perspectiva, a expectativa e a potencialidade é muito maior do que isso. Aqui o gráfico só para mostrar claramente o que representa o crescimento nesses 13 anos. Aí exatamente é o percentual, 1.184% de crescimento. Aí o número de escalas de navios também, como nós falamos, primeiro ano com 6 navios, 79 escalas, nesta temporada presente, 25 navios com 279 escalas. É o gráfico que demonstra o que eu acabei de falar. Esse dado eu reputo como importante, muito importante, exatamente sempre dentro dessa linha de a gente estudar o problema da logística, né? Em que, por exemplo, para essa última temporada, que são os dados que nós temos, os senhores notam que, por exemplo, durante 134 dias de operação, tá? Onde é que está? Não aparece. Bom, é ali a última coluna. 134 dias de operação, dos quais 53 dias, né, nós tivemos um navio atracado, e assim por diante. Então, se nós pegarmos, vamos dizer, até o máximo aí de 4 navios, tá, nós praticamente temos aí 90% do tempo e com uma ocupação, tá, média de 20% da capacidade do terminal. Ou seja, ainda tem uma ociosidade muito grande na capacidade do terminal para absorver esse crescimento que se apresenta, tá? E que vem sendo demonstrado ao longo dos anos. Então, isto é fundamental para que a gente entenda que a infraestrutura necessária para atender esse crescimento, ela tem que sempre vir antes. Parece o óbvio o que eu estou falando, mas muitas vezes a gente acredita que primeiro a gente espera acontecer o fato para depois se estruturar para atender aquela demanda, no caso. É importante que essa visão fique muito clara de que a gente deve estar sempre, o que a gente costuma dizer lá em Santos, nós estamos à frente da demanda. Isso quer dizer o quê? Que o terminal nunca será um polo de gargalo, um fator de gargalo para o crescimento do segmento. Tá? Esse problema da sazonalidade ainda, a gente pode chamar de problema, né? Porque durante um ano inteiro nós operamos durante 6 meses, que é o tempo da temporada, e dos quais só 134 dias com navios atracados. Então isso também é um fator ainda prejudicial, tá?
porque essa taxa de utilização do terminal, em dias, né, foram só 69%. Quer dizer, então, é o que eu digo, ainda sobra muito para nós podermos aproveitar. Uma coisa que a gente quer destacar, que é os investimentos do governo federal através do PAC 2, né? No caso específico lá do Porto de Santos, voltado para a área dos cruzeiros marítimos, é uma obra do alinhamento do cais, chama alinhamento do cais de Outeirinho, e a implantação de uma via interna, tá? E com isso, esse aumento, ou esse alinhamento do cais, propiciará que o cais, nas proximidades do terminal, passe a ter metragem linear de 1.320 metros. O calado já naturalmente, quer dizer, sem necessidade de uma nova dragagem, irá a 14 metros. A faixa primária, ou seja, a faixa de cais, tá? Ela será ampliada em até 30 metros. O traslado de passageiros, né, tripulantes de bagagem, que hoje o passageiro, ao chegar ao terminal, o navio muitas vezes está, às vezes até a 1, 2, 3 quilômetros de distância do terminal, ele precisa ser transportado até o navio, tá? E hoje isso é feito pelas vias do porto, né, as vias rodoviárias do porto normais, o que evidentemente impacta com os outros segmentos e com toda a movimentação do porto, e com esse alargamento do cais, essa transição, esse traslado poderá ser feito internamente, o que então reduz o número de veículos na malha viária. E fator importante, muito se fala de investimentos, principalmente para a Copa, Olimpíadas, etc., e que isso deve deixar legado, tá? Então, neste caso específico, a gente tem plena convicção, porque fora da temporada de cruzeiros, este cais alinhado poderá perfeitamente atender, e muito bem, ao segmento de carga, ou seja, é uma obra que não serve somente para atender o segmento de cruzeiros marítimos e para atender tão somente a movimentação que se avizinha com os eventos Copa do Mundo e Olimpíadas. Aqui os berços de atracação, como eu disse, hoje na região do terminal, nós temos para 3 navios. Com esta obra que eu acabei de relatar, quer dizer, poderemos atracar até 6 navios simultaneamente, né, na região do terminal. Hoje os 630 metros de cais passarão para 1.320, quer dizer, dobramos a estrutura do cais, tá? Com esta obra, eu digo nós porque eu também sou brasileiro, tá? Eu também faço parte, e é uma obra do governo federal. A retroárea, que é aquilo que eu expliquei, para circulação, etc., hoje nós podemos notar, o máximo que nós temos são 20 metros de retroárea, temos pontos com 0 de retroárea, ou seja, praticamente impossível o atendimento aos navios, e ela passará para essa configuração aí, atingindo até 33 metros. Outra coisa que nós apontamos aí, com uma fonte que pegamos, né, Portos do Brasil, do investimento do governo federal em outros portos, os portos que receberão o evento da Copa do Mundo, tá? Então nós vemos aí que serão investidos cerca de 36 milhões em Salvador, 21 milhões em Recife, 53 milhões em Natal, 105 milhões em Fortaleza, em Santos quase 120 milhões, 300 milhões no Rio de Janeiro e mais 90 milhões em Manaus. Como disse o Jurandir, nosso secretário de Turismo aqui do Maranhão, infelizmente o Maranhão perdeu a oportunidade de se candidatar como subsede de Copa e com certeza poderia também ser aquinhoado com investimentos do governo federal e que, como eu disse, no caso
específico de Santos servirá também para outras coisas que não só esse atendimento. Isto é um fator fundamental para que a gente possa discutir e potencializar a necessidade, tá, do que a gente chama logística. Os senhores imaginam o seguinte, o Hugo, nosso colega lá de Barcelona, diz que vamos chamar o recorde, né, de atendimento no Porto de Barcelona foram 30 mil passageiros em 7 terminais que existem lá. O terminal de Santos, neste ano que passou, na temporada que passou, ele atendeu 36 mil passageiros, tá, num só dia, com o único terminal, tá, só no terminal da Concais, que é o único que existe no Porto de Santos. O que quer dizer isso? Para que a gente consiga uma operação desse porte, né, muito se fala em infraestrutura. Nós temos lá a oportunidade, a cada começo de temporada, ser inquirido, ser instigado, principalmente pela imprensa, etc., no sentido do que vai ser investido, o que vai aumentar, o que vai crescer, qual a obra que vai ser feita, né? E a gente tem salientado o seguinte, não é só de obra, não é só de ampliação que a gente vai conseguir uma melhoria na nossa produtividade. É um fator fundamental a tal da logística, tá? Os senhores imaginem, num período que é a hora que o navio atraca, ele tem que desembarcar seus passageiros para que, como eu disse, funcionando como hotel, ele arrume esse navio, né, limpe o navio, troca a roupa de cama, de banho, etc., como se um hotel fosse, para receber os novos passageiros. Isso é feito tudo no mesmo dia. Na parte da manhã, entre 7 e 9 horas, tem que todo mundo desembarcar. E depois, a partir da hora do almoço, aproximadamente meio-dia, 1 hora, até 3, 4 horas da tarde, todo mundo tem que embarcar. Para que isto funcione adequadamente, tá, é fundamental o investimento e o cuidado que se tenha com a logística dessa movimentação. Os senhores terem ideia, por exemplo, quando existem assim 5, 6 navios atracados, nós utilizamos perto de 100 ônibus para fazer esse traslado entre navio, terminal, navio. Tá? Nós usamos aproximadamente mais 120, em torno de 120, 140 caminhões para transporte da bagagem. E um fato que é importante também ressaltar é que, diferentemente da carga, né, o passageiro, tá, o usuário do cruzeiro marítimo, são pessoas. E as pessoas têm seus anseios, as pessoas têm as suas expectativas, né? E as pessoas reclamam. Eu costumo brincar que quando a gente manuseia container, põe o container ao sol, à chuva, ele fica calado lá, não fala nada, ninguém escuta ele falar uma palavra. Já o passageiro de navio, não. Ele, evidentemente, quer lá, como disse, que as suas expectativas sejam atendidas. Então, este cuidado para que tudo isso funcione de maneira adequada, com rapidez, com segurança, né? Principalmente esses 2 fatores, é fundamental que se estude, se analise e se invista muito na tal da logística. Tá? É dentro dessa linha e desses parâmetros que a gente entende que o fator logístico de uma atividade, ela tem a importância, se não maior, pelo menos igual, à da infraestrutura. Tá? Porque eu acho que uma sem a outra não funcionam. Então, que os senhores, principalmente a gente vê aqui, né, muitos estudantes, né, garotada nova aí que está chegando, né, que atentem para esse aspecto, tá? Entendam que isso é realmente de fundamental importância, é o fator
um dos fatores preponderantes para que as coisas funcionem. Tá? A apresentação é esta, mas eu gostaria de fazer duas colocações aqui, se me permite o Tiago. Uma, tem se falado muito, né, no meio nosso, dos cruzeiros marítimos, de que os portos servirão para atracar navios que, durante a Copa do Mundo, no caso do Brasil como um todo, no caso do Rio de Janeiro especificamente para as Olimpíadas, e que esses navios atracados sirvam como hotéis flutuantes. Tá? Porque eu vou dizer, por exemplo, no caso lá de Santos, evidentemente, Santos poderá receber, pode ser até uma subsede da Copa, e estima-se lá uma coisa em torno de talvez 50 mil pessoas. Né? É um volume grande. Santos hoje não tem hotéis para atender a essa demanda, está longe disso. Tá? E quando eu digo Santos, até a região ali, Guarujá, São Vicente, cidades próximas. Tá? Então, esses navios poderão servir como hotéis. Tá? A exemplo do que foi feito em Barcelona, foi feito em Sydney, na Austrália, durante as Olimpíadas. Tá? É um procedimento que não é uma novidade. Tá? Mas para que isto aconteça, é isso que eu gostaria de falar, aproveitando aí a ANTAC, o Tiago, o Cialho, etc., de que este assunto deva ser provocado, no bom sentido, junto aos armadores, tá? Para que realmente eles comecem a estudar a viabilidade de trazer esses navios. Tem-se falado sobre esse assunto, mas sentimos nós a necessidade dessa ação, tá? Do próprio governo, porque os senhores, para quem não é do ramo, para que um navio, por exemplo, venha para o Brasil fazer cruzeiros, é uma coisa planejada com 2, 3 anos de antecedência. Ela não é decidida, evidentemente, de um mês para o outro. Então, há essa necessidade de que o governo, dito que através da ANTAC, o órgão instigador, né, dos progressos aí que nós temos tido ao longo desse tempo, faça esta comunicação, faça esta provocação, no bom sentido, junto aos armadores. E, por último, eu gostaria de fazer agora uma provocação ao Jurandir, tá? Nosso secretário de Turismo, porque conversas na hora do almoço, aliás, sempre essas conversas na hora do almoço são muito proveitosas, tá? Primeiro porque está todo mundo calmo, almoçando tranquilamente, né? E estamos colocando, bom, São Luís não tem um terminal de passageiros, tudo bem. Portanto, não vem navios de passageiros para São Luís. Tá? Então, não vem navio porque não tem terminal, ou não tem terminal porque não vem navio. Tá? Nada mais natural, podemos dizer assim, né, de que, vamos lá, por que não fazer um terminal em São Luís do Maranhão? Tá? Será que é um investimento assim tão grande, né, de que a gente possa relegar a um segundo plano? Será que não está na hora de aproveitarmos esse boom dos cruzeiros marítimos, conforme foi mostrado aqui para os senhores? Né? Quando nós falamos que movimentamos, o Brasil como um todo movimenta cerca de 800, 900 mil cruzeiristas, o potencial deste segmento, estimado por quem de direito, é de mais de 5 milhões de cruzeiristas. Então, os senhores vejam o campo que nós temos para agir, tá? Para atuar, para buscar isso. Então, Jurandir, além desse aspecto, evidentemente é uma decisão que não sou eu que devo tomar, né? Porque estudos devem ser feitos, lógico, mas eu também gostaria de deixar uma sugestão, se me permite, ousaria deixar essa sugestão.
Nós temos, vamos chamar a meca dos cruzeiros marítimos no mundo, é a região de Miami, a Flórida como um todo. Tá? Lá a gente fala em movimentação aí de 12, 14 milhões de passageiros. Tá? Qual é o grande cruzeiro que sai de Miami? Sai de Miami e vai para as... oh, meu Deus do céu. O Caribe. Obrigado. De Miami para o Caribe. Tá? O passageiro de navio, ou hóspede, como queiram, o que ele procura? Na primeira viagem, ele quer conhecer o navio. Tá? Para ele é novidade. Na segunda viagem que ele faz, ele quer conhecer um navio melhor do que aquele que ele usou na primeira vez. Já na terceira viagem que ele faz, tá? O que ele quer? Ele quer novidades, ele quer pontos de atracação, né? O que a gente chama de cais de trânsito, tá? Escalas de trânsito, novidades. Tá? Então, se nós ficarmos sempre na mesma, sai de Santos, vai para o Rio de Janeiro, vai para Ilhabela, vai a Búzios e volta para Santos. O ano que vem esse passageiro fala, bom, de novo eu não vou para esse lugar, eu já vi, já conheço, tal, não quero outra coisa. É o que está acontecendo na região da Flórida, principalmente de Miami, tá? Que o Caribe, de uma certa forma, está ficando saturado. Quer dizer, as pessoas já, teoricamente, não aguentam mais. Bom, eu vou sair daqui, vou lá para o Caribe. O que eu faço no Caribe? Praias lindas, maravilhosas, águas cristalinas, tal, e volta de novo o ano que vem. Tá? Por que não, Jurandir, nós trazermos esses navios de Miami para São Luís e outras cidades aqui da nossa costa norte? Né? A gente fala dessa viagem até o Caribe, coisa de 2 dias, 2 dias e meio, 3 dias, tanto às vezes. Para chegar aqui são mais 2 dias de viagem, né? Ou 3 dias de viagem no máximo. Quer dizer, não é nada de absurdo a gente ousar e pensar nisso. Tá? Resumindo, os cruzeiristas são ávidos por novidades. Né? É o grande foco que eles têm. Então, vamos transformar a nossa costa norte aqui, principalmente, tá? E por que não começar por São Luís, tá? Para que a gente possa, efetivamente, algum dia, estar chegando como você deseja, Jurandir, e eu sei que é o desejo de todos, e não só do povo maranhense, mas do Brasil como um todo, de que nós cheguemos a esses números superlativos aí que foram apresentados, que nós temos em outros locais, em outros países. Agradeço muito e estou à disposição. Obrigado.